Oi, gente, tudo bem? Demorei um pouco a gravar outro vídeo, porque fui acometida por uma gripe muito forte. Tive que ir ao médico para ver se não era o coronavírus, mas felizmente era só a gripezinha mesmo. E aí eu tenho começado os vídeos sempre falando o quanto que dá saudade das aulas presenciais, porque durante uma aula à distância não há troca de aprendizado, é meio que unilateral, apenas eu que ensino alguma coisa. E eu sempre digo que o espaço da sala de aula é um espaço de interação e de muito aprendizado. Não é só o professor que ensina, mas também o professor aprende. E eu hoje quero homenagear 5 alunos muito especiais que passaram pelas salas de aula e que eram muito diferentes de mim. Os alunos sempre dizem para mim que eu sou uma pessoa muito séria, que a minha personalidade é um tanto quanto não brincalhona, né? Sou tranquila, mas sou séria e muito centrada. E esses alunos sempre me fascinaram de alguma forma pela alegria com que eles chegavam até a mim, e não só a mim, mas até aos outros professores. Eles se destacaram não em notas, nem lembro quais foram as suas notas, mas por serem alegres, receptivos e tornarem o ambiente muito leve. O Marcos Vinícius, o Daniel Vitor, a Tainara Durães, que nem minha aluna foi, mas que tinha uma proximidade muito grande comigo nos corredores, ia também me visitar em sala de aula, o Alessandro Gomes e o Caimson Martins. Lógico que tem outros alunos, mas eu não me lembro, esses fica mais fácil porque são meus amigos no Facebook. Então, o que, que esses alunos tinham de especial? Né? Alunos muito alegres, alunos que chegavam antes da minha chegada em sala de aula. Eles sempre me recebiam nos corredores com abraços carinhosos, com perguntas diferenciadas. São alunos que realmente fazem um ponto fora da curva, né? E esses alunos tinham capacidade de tornar as aulas de língua portuguesa muito mais tranquilas, muito mais gostosas. Eles sempre tinham uma palavra diferente que tornava situações sérias em situações engraçadas. E era uma coisa nata, não era algo não era criado, faz parte do jeito deles mesmo. Então, Marcos Vinícius, que foram meus alunos em épocas diferentes, Daniel Vitor, Tainara Durães, Alessandro Gomes e Caimson Martins, vocês estão guardados aqui e me ensinaram muito com esse jeitinho especial de ser, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou no Google Classroom, Google na sala de aula também. Eu vi que lá tem mais de 50 alunos já cadastrados e da mesma forma que eu mandei pelo Zap, eu aqui no vídeo vou passar para vocês, vocês devem se lembrar. Eu pedi que vocês lessem esse livro, né? Esse livro que é O Ato e o Fato, do Carlos Heitor Cone. É um livro interessante para a leitura do terceiro ano, diz respeito aos conteúdos tanto de literatura quanto os conteúdos de história. Me parece que artes também tem a ver com esse período histórico, então é importante que vocês leiam esse livro o mais breve possível, porque eu estarei passando também a leitura de um outro livro, tá bom? Bem, eu preciso fazer uma revisão com vocês, porque naquele último vídeo, me parece que eu não passei as tabelas, né? As tabelas do Enem, os níveis de competência da 4 e da 5. Então, eu vou só fazer uma recapitulação dessas tabelas, né? De como é cobrado. E também hoje nós vamos tratar da competência 2. Vamos lá? Então, vamos aqui. Para mim é sempre complicado começar, mas vamos lá. Então,
Não, o que eu fiz aqui de errado? Tá. Bem, já está aqui na competência 5. Já está aqui na competência 5, né? Já tratei nos vídeos anteriores, que diz o quê? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, se você não tem proposta nenhuma, ou então você fez uma proposta de intervenção que não tem a ver com a discussão do seu texto, né, que você estava seguindo, né, no seu texto, você vai ficar com 0. Se você tangenciou o tema, colocou apenas um elemento nulo ou um elemento válido, por exemplo, uma ação, você vai ficar com nível 1, ou seja, 40 pontos. Se você colocou 2 elementos válidos, isso é o mais comum, por exemplo, cabe ao governo, vamos supor que o tema seja violência contra a mulher, cabe ao governo criar estratégias para que os seus companheiros violentos não cheguem até a ela, cabe ao governo, é 1. Elaborar estratégias é 2, são 2 elementos válidos. 3 elementos válidos é 120 pontos, 3 elementos válidos mais um detalhamento, ou 4 elementos válidos, 160 pontos, e 4 elementos válidos mais um detalhamento, aí é 200 pontos, né? Lembrando que, se você colocar uma condicional, você não vai passar do nível 2. Então, o que é condicional? Caso o governo, se o governo, você coloca uma condição aí, né? Então, você não está sendo efetivo na sua proposta. Então, por isso, independente do número de elementos válidos, você vai ficar no nível 2. Então, tem que estar bem atento a isso aí, não usar o se, não usar o caso, né? Então, se é uma proposta interventiva, ela tem que ser efetiva, ela tem que, de fato, ocorrer. Aqui, eu também vou voltar aqui na competência 4, que diz na tabela da competência 4. Só um minutinho. Ixi, já passei aqui. Aqui, na competência 4, que trata dos operadores argumentativos. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, se você colocou palavra em cima de palavra, tudo justaposto, não dá para entender nada, não tem articulação nenhuma, é 0. Se você coloca um repertório coesivo rudimentar, com pouquíssimos recursos coesivos, na maior parte do texto, e faz muitas repetições, mas, portanto, de cabo a rabo, então vai ser 40 pontos, nível 1. Se você coloca um repertório coesivo limitado, com ausência de recursos coesivos em muitos momentos, então você coloca um aqui, né? Você consegue identificar um elemento coesivo apenas um no primeiro parágrafo, mais um lá no terceiro, mais outro lá no quarto, ou então também muitas repetições ou inadequações, né? Por exemplo, o onde, né? O onde é um locativo, ele indica o lugar, e você coloca o onde como no lugar de na qual, então isso é uma inadequação. Vai ser 80 pontos. Se você fizer algumas repetições, mas usar um repertório coesivo pouco diversificado, você nota que tem recurso coesivo, ele se encontra em todo o texto, mas ele é pouco diversificado. Além disso, tem repetições e inadequações, 120 pontos. Se você usa recursos coesivos diversificados, com poucas repetições, poucos momentos e poucas inadequações, praticamente nenhuma, nível 4. E se você utiliza uns recursos coesivos bastante diversificados, né? Por exemplo, não é em um momento é mas, em outro momento é porém, em outro momento é entretanto, você visivelmente está procurando outras palavras que possam estar evitando a repetição. E também não há nenhuma inadequação.
Então, você vai para o nível 5, tá bom? Era o que tinha ficado aí de fora. E vamos agora para a competência 2, que foi a que eu disse que nós estaríamos falando hoje. Então, o que diz a competência 2? Primeira coisa que o avaliador irá observar, se é adequado ao tema. Adequação ao tema. Então, você tem um tema e você está tratando do tema. Isso tem a ver com a competência 2. Além disso, se a sua tipologia textual, a estrutura do seu texto, ele está no dissertativo argumentativo, que é o que solicita mesmo para esse tipo de redação, né? Que é do Enem. Que é o quê? Uma proposição, uma argumentação e conclusão. Então, se tem as 3 partes e você foi adequado ao tema direitinho, é isso que nós iremos observar na competência 2, ou seja, os avaliadores, não eu. O que você tem que fazer, né? O que nós vamos observar na competência 2? Apresentar referências e argumentos do seu repertório sociocultural e extrapolar os textos motivadores da prova. Então, você não pode ficar centrado nos textos motivadores e nem tampouco recorrer a cópias literais de trechos dos textos motivadores. Se você fizer muitas cópias, você vai logo tirar 0, né? Se, por exemplo, a maioria da sua redação está contendo cópias do texto do texto motivador ou dos outros textos utilizados na prova do Enem, então você corre o risco de ser eliminado, ter sua redação zerada. Além disso, não tangenciar. O que é tangenciar? São textos que se aproximam ao tema ou ao tipo de texto e que faz uma abordagem do assunto de maneira muito geral. Você não chega no tema. Você se aproxima do tema, mas você não chega nele. Então, por exemplo, vamos supor que o tema é sobre as escolas de ensino médio do Brasil. Você fala das escolas de maneira geral, mas você não fala das escolas do ensino médio. Então, isso é tangenciar. Não trabalho com toda a temática. Vamos supor que seja, por exemplo, sobre as queimadas no território brasileiro. Você trata do meio ambiente como um todo, você trata de outros problemas e não fala especificamente sobre a queimada. Isso é tangenciamento. Esse repertório, né, o que seria um repertório? Isso também será avaliado na competência 2. É o que você vai levar para dentro do seu texto, conhecimentos que você vai levar para dentro do seu texto. Esse repertório pode ser pessoal, tá aqui, né? Conhecimento que você tem de cunho pessoal, você sabe de um caso que aconteceu com um vizinho, você coloca dentro da sua redação, isso é pessoal, né? Mas isso não é válido dentro da redação, não é contado como muito ponto. O que vai se contar é o repertório sociocultural. O que é esse repertório sociocultural? São aqueles repertórios que você adquiriu ao longo da sua vida. Em história, matemática, em inglês, por favor, evite. Em geografia, em sociologia, em filosofia. Então, esse repertório é legitimado, é um conhecimento que você adquiriu ao longo da vida e é legitimado também aqueles que não estão dentro da escola, como eu já falei, você adquiriu fora dela também, desde que seja legitimado, ele é válido. Por exemplo, livros que você leu, por exemplo, filmes que você assistiu, por exemplo, alguma notícia que você sabe, ou alguns dados que você tem conhecimento. Às vezes você não conseguiu isso dentro da escola, mas fora dela, e ele é legitimado. Ou seja, ele foi sociabilizado, né, dentro daquele contexto, né, e todo mundo, de alguma forma, está sabendo sobre ele. Esse conhecimento, esse repertório sociocultural, ele pode ser superficial, que é quando você não articula as ideias da redação, você colocou ele ali, aquele conhecimento, mas não articulou com as suas ideias.
ou pode ser produtivo, quando é articulado as ideias da redação. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Bem, se você, o que diz nessa competência, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo e prosa. E se você apresenta o assunto, tangenciando o tema, demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Então, no setor dissertativo argumentativo, ele é um texto que está misturando narração, bastante de narração e um tanto de dissertativo argumentativo. Então, você vai ficar no nível 1. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos do texto motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Então, tem, por exemplo, você faz uma proposição, você faz uma conclusão e a sua argumentação ela está muito precária, está está insuficiente, ao nível 2. Desenvolve o tema, um minutinho, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta o domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Esse aqui é o que é mais comum, né? As pessoas, elas ficam muito nessa nível 3 aí, porque não trouxe um conhecimento a mais, é socioprodutivo, ele fez direitinho a proposição, a argumentação e a conclusão, mas não trouxe nenhum conhecimento adquirido ao longo da vida, e quando ou se traz, e que não é articulado com nada, também vai ficar no nível 3. O outro. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. A argumentação consistente, a argumentação são os conhecimentos que você leva para dentro da sua redação e que são socioculturais, né? Por exemplo, na área de filosofia, né? Você levou um pensamento de um determinado pensador, você sabe quem é esse pensador, e você levou para dentro do seu texto. Então, nível 4. Mas tem que estar meio que amarrado aí, as ideias que você colocou. E o outro desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Esse nível 5 aqui, repertório sociocultural produtivo, você trouxe um conhecimento, você articulou com todas as suas ideias, né? Nessa última redação, muitos alunos recorreram à Constituição Federal. Então, eles amarraram as ideias da Constituição às ideias do texto, né? Que estavam sendo desenvolvidas do texto. Eles foram muito felizes em relação a isso. Eu digo para vocês que me parece que esse nível 5 é um dos mais difíceis de se alcançar. Por quê? Quando você traz um repertório sociocultural produtivo, às vezes você se empolga com aquilo que você está trazendo e esquece de estar articulando com a sua tese. Então, por que você colocou aquilo ali? Você tem uma tese e você está colocando aquela informação, e aquela informação deve corroborar com a sua tese. E às vezes o candidato se esquece disso. Então, eu acredito que seja um pouquinho difícil. Mas, para aqueles que costumam fazer redações, né? Porque redação você faz e você chega lá. Então, aqueles que exercitam a redação, fazem sempre, conseguem, sim, alcançar o nível 5 com tranquilidade. Então, aqui está repetindo, né? Está falando um pouquinho melhor sobre essa competência 2. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu esqueci, né? Ah, tá. Aqui no nível 3, como eu já... calma aí.
repertório pessoal e uma delas é embrionária, nível 3, baseado nos textos motivadores e apresenta as 3 partes do texto. Repertório legitimado, mas não condizente com o tema, como eu já falei, né? Você trouxe um repertório, mas não tem nada a ver com a discussão que você está trazendo para dentro da sua redação. Bem, vou passar aqui um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês o quão é importante uma leitura. Eu vou mostrar para vocês hoje um, e quando eu trazer a competência 3, eu vou mostrar para vocês outro. Existem algumas obras literárias que elas são muito importantes, porque elas te possibilitam levar para dentro do seu texto qualquer que seja o tema. Então, por exemplo, uma leitura que eu acho essencial é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Victor Hugo, escritor francês. Essa obra, Os Miseráveis, foi publicada no ano de 1862, faz parte do realismo, e é uma obra que você pode levar para dentro da sua redação diante de diversos temas. Por exemplo, se o tema tem a ver com capitalismo, Os Miseráveis. Se fala sobre saúde, Os Miseráveis. A mulher, preconceito, recomeço de vida, suicídio, caráter, mobilização, fome, patrão, relação patrão-empregado, trabalho, presidiários, trabalho infantil, menor abandonado, educação, política, miséria. São apenas alguns vídeos, né, que eu trouxe para vocês. E esses Os Miseráveis, de Victor Hugo, essa obra tem disponível no YouTube, tem vídeo dela, né, caso você não consiga ler a obra. E é bem interessante porque, se você lembra dessa obra, Os Miseráveis, de Victor Hugo, em 1862, que é uma obra que traz todos esses temas, você está com algo dentro do bolso muito poderoso, que vai ajudar bastante na sua argumentação. Lógico que você tem que assistir o vídeo e fazer a leitura. De preferência, fazer a leitura que é mais completa. Bem, vou trazer aqui para vocês agora como é que é redação. Aqui. Na redação, na competência 2, como é que os alunos, nota 1000, conseguiram amarrar as ideias. Aqui, essa redação é do Augusto Scapini, de Goiânia. Olha só, ele já começa com um contexto histórico, filosófico, aquele tipo de introdução que eu já tratei com vocês. Aristóteles, o grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação no século XIX até a atualidade para a construção de uma sociedade mais culta. Então, você percebe aqui como ele foi inteligente de trazer um conteúdo de teor histórico, falar de Aristóteles e filosófico também, mostrar que esse filósofo achava importante a cultura, achava importante a sabedoria, que isso era essencial aos seres humanos, e ele mostra que isso tem tudo a ver com o cinema. E aí vem aqui, né, a sua tese, ó. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Então, aqui nós temos a tese desse candidato. Então, tudo aqui nesse primeiro parágrafo, ó, está centrado no que ele trouxe inicialmente, né? Então, enquanto Aristóteles diz isso, no Brasil, relacionado à cultura, nós temos isso, né? Aqui, ó, o ideal, né? E uma argumentação, um conhecimento histórico. Aqui, o real, e também nós temos a tese do candidato. Aí vem,
lembra que eu falei que eles recorrem muito à Constituição? Diante disso, tem essa noção de que a Constituição Federal, o que diz a Constituição? Assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. De novo, ele trouxe um conhecimento, né? Então, se a Constituição está dizendo isso, ó, olha aqui, o ideal, de repente, olha só, o que acontece na real? Então, ele consegue, né, mostrando essas contradições, trazer esses conhecimentos. Deixa eu ver aqui. E aqui, ó, nós temos também, né, continuando com a sua argumentação, ele fala sobre Karl Marx, né? Ele fala sobre a Revolução Industrial. Então, tudo, depois vocês peguem essa redação para examinar melhor, porque senão esse vídeo fica muito grande, mas todos os conhecimentos que ele trouxe, né, estão corroborando com a sua tese. E no final, é um recurso que os estudantes nota 1000 fazem muito, ele recorre ao que ele disse inicialmente. Ele começou falando de Aristóteles, né, e depois ele encerra falando, reafirmando o que disse Aristóteles. Você tem ela no início, você tem ela no final também. Então, você percebe, né, que o candidato na competência 2 não poderia ser diferente, ele conseguiu os 200 pontos, porque ele conseguiu amarrar todas as informações, vamos ver quantas que ele trouxe, ó, do Aristóteles, da Constituição, Karl Marx, trouxe 4 conhecimentos, 4? 1, 2, 3 conhecimentos, né? Sendo que o último ele reafirma no final. Com isso, você faz uma excelente redação. Hoje também eu quero trazer uma proposta de redação, porque até que enfim estou recebendo redações. Obrigada, gente, quem está me enviando aí, estou dando as devolutivas por e-mail, né? Espero que estejam felizes com essas devolutivas. Elas irão ajudá-los, né? No momento em que vocês forem fazer as redações. Então, eu trouxe aqui um tema de redação, aqui, vou deixar na descrição, tá? O tema é a uberização do trabalho na área tecnológica. Então, tem aqui os textos motivadores, né? Texto 1, o texto 2, o texto 3, o texto 4 e ó, a uberização do trabalho na área tecnológica, precarização e liberdade, perguntando, né? E eu sugiro para vocês também esse vídeo de 20 minutos, que é muito bom, que se chama Vidas Entregues, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, que é um documentário que fala sobre essa questão da uberização, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Eu tentei ser um pouquinho mais rápida para não cansá-los e também porque ainda estou me recuperando dessa gripe. Tá bom? Tchau, até mais. Fechar. Nunca sei onde que é.